Oi, gente, tudo bom? A Eli Boda do estado de Washington. Olha que bonita a névoa ali atrás, ó, tá nevando. E hoje eu tô aqui com a nossa podcast que a gente está fazendo, né, com conteúdos importantes aos 15 anos do Conversa entre Educadores, que é um livro que iniciou em Passo Fundo, Brasil e Europa. E eu tô aqui hoje com a nossa convidada especial, a terapeuta Núria, e ela vai estar conversando com a gente sobre assuntos muito legais hoje. Boa noite, Núria, tudo bom? Boa noite, aqui ainda boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Calor aí no Brasil? Aqui muito calor, sol, muito sol sufocante. É, olha só a diferença, né, pessoal? A gente está sempre na estação oposta aqui, Estados Unidos e Brasil. Sim. Mas enfim, vou deixar a Núria se apresentar um pouquinho depois que eu me apresentar. Lembrando vocês, eu sou a Eli Boda, do Tânis Boda Center. Eu sou brasileira, que tem uma fundação nos Estados Unidos e a gente trabalha com diversos tópicos educacionais e pesquisa. Núria, fala um pouquinho sobre você, sobre seu trabalho. Bom, eu me chamo Núria Goulart, né? Sou brasileira aqui de Guaíba, né? Sou terapeuta de práticas integrativas e complementares de saúde. Tenho pós-graduação na área, também pós-graduação em saúde pública, gestão das práticas integrativas e complementares de saúde. E eu atuo hoje com 7 práticas, né? Ao todo são 29 terapias complementares que o Ministério da Saúde regulamenta, né? Eu atuo com especialização em 7 práticas. Olha que legal. Então, pessoal que está aí, quer deixar algum comentário, nós vamos usar então os conhecimentos da terapeuta Núria hoje. Aí. Me fala um pouquinho da ideia, como você foi participar do livro Conversa entre Educadores. Foi uma ideia bacana, muito legal, que foi no pós-pandemia, né? Então, eu decidi falar um pouco da questão do cenário pós-pandêmico, da questão de como a gente ia agir depois desse cenário, né? Como que o emocional da gente, dos educadores, dos educandos também, né? Como que ficou o emocional? Porque o emocional de todos ficou abalado, né? Então, uma maneira natural de tratar o emocional. Então, eu entendi que a gente deveria conversar um pouco mais sobre como essas terapias ajudariam nesse cenário, na questão emocional, também nas questões das sequelas físicas, né, desse cenário de pandemia. Olha que legal. Então, explica para nós o que que são essas terapias integrativas e complementares, por favor. As terapias integrativas e complementares são terapias naturais, com embasamento tanto científico, né, quanto de conhecimentos tradicionais. São terapias naturais que a gente pode estar ajudando e também complementando qualquer tratamento que a pessoa venha estar fazendo. São terapias assim que a gente utiliza plantas medicinais, a gente utiliza florais de Bach, que são medicações também feitas através de flores, os óleos essenciais, que é a aromaterapia, que também é a base de plantas. Resumindo, a gente tem uma boa parte que é com base em plantas, né? Também temos as terapias energéticas, as terapias mais físicas, que é a auriculoterapia, a reflexologia podal, né? Então, tem uma gama de recursos que a gente pode usar, tanto energéticos quanto da natureza. E E a eu energia super também vem da natureza, recomendo. né? É, Super que recomendo, bom. eu experimentei algumas terapias, a gente já fez lives anteriormente com a Núria, então ela é a star aqui da minha podcast hoje, e É, ela tratou, eu faço tratamento regular de câncer, e ela usou algumas terapias integrativas que sim. são uma maravilha. Então, ela estava falando também de depressão. Núria, você acha que aumentou os casos de depressão depois da pandemia? Sim, muito. E todo ano aumenta. E aqui, eu não sei como funciona aí, mas aqui a gente tem o Janeiro Branco, onde o pessoal fala muito sobre a depressão no mês de janeiro. Evidencia-se a depressão no mês de janeiro, né? Aqui na minha cidade, aqui no nosso estado, né? Mas é um assunto que deveria ser falado o ano inteiro. E, na verdade, a gente devia ter uma prevenção, né? E cada ano vem aumentando. Esse ano eu fiquei alarmada com o número de casos de depressão, né? Porque muitos municípios eles não têm uma visão de prevenção, né? Tem uma visão de tratamento. Mas a gente precisa prevenir antes de tratar,
porque muitas vezes, assim, a pessoa tendo um atendimento mais humanizado, ela evita de ter crises, evita de ter esse tipo de crises mais fortes, né? Porque com a pandemia a gente ficou muito preso em casa. Então, quase todo mundo teve algum bloqueio, porque tu teve que ficar junto com pessoas que muitas vezes tu não era acostumada a ficar. O pessoal tá sempre no corre-corre, trabalhando, teve que ficar muito parado em casa. Então, foi uma série de bloqueios que atuou na mente da gente, né? E o que que você recomendaria para alguém que está em casa escutando esse podcast, que está meio triste, assim? Tem alguma coisa que a gente pode fazer quando vê um profissional? Que tipo de profissional ir buscar? Fala um pouquinho mais A disso. primeira coisa é contar para alguém. Buscar ajuda, não ficar em silêncio. Porque o silêncio é maçante, o silêncio é a pior coisa, porque eu digo que o silêncio, na verdade, é um grito, né? Trancado dentro da gente. Então, buscar ajuda de algum profissional, assim como alguns que fazem propaganda ou fazem algum vídeo. Eu cito o meu exemplo, né? Sempre quando eu faço algum vídeo, alguma publicação, eu sempre estou disposta a receber mensagens, a ouvir aquela pessoa, mesmo que eu em si não consiga ajudar porque eu não estou perto, mas eu consigo indicar alguém, né, à procura de um profissional. Então a gente pode fazer algumas técnicas de respiração, de relaxamento em casa, né? Respirar é a primeira coisa, né? A gente respirar com calma, prestar atenção na respiração e sempre buscar ajuda. Dá para ensinar alguma coisa rapidinho assim para o pessoal como respirar Tá? melhor? Dá para ensinar. Eu sempre faço uma técnicazinha de respiração quando a gente está muito agitado, uma coisa bem simples. Quando a gente está muito agitado, a gente para, senta, respira 4 vezes só pelo nariz, respiração nasal, só pelo nariz, respira e solta, só pelo nariz 4 vezes. Depois respira 4 vezes fundo, depois 4 vezes só pelo nariz de novo. Parece simples, mas é uma coisa que ajuda muito, né? Já fiquei E em paz. depois, depois com o tempo a gente vai fazendo outras técnicas de acordo com o tipo de ansiedade que a pessoa tá, de momento que a pessoa tá. E por incrível que pareça, ajuda muito. Isso Se a a gente gente pode vai estar explodir, dirigindo e estar fazendo isso, a gente pode estar sim, estudando, sim, escutando uma podcast e respirando. sim, sim. Dando É muito, banho, né? Cara, é muito importante não a gente custa prestar nada. atenção na nossa respiração, né? No movimento que a nossa respiração faz, né? De puxar, como eu digo puxar, né? Uma maneira bem tradicional de falar. Puxar o ar pelo nariz, a gente expande o abdômen. Porque às vezes a gente não quer expandir a barriga, a gente fica encolhendo ali, não. Expande. E quando vai soltar pela boca, assim, ó, aperta a barriga, né? Solta. Eu falo de uma maneira bem tradicional, né? Mas é muito Muito bom. importante prestar atenção no movimento do nosso abdômen, nosso diafragma e também o barulhinho da nossa respiração. Isso já Olha ajuda que bastante. legal, uma dica muito valiosa. Também você trabalha com plantas medicinais, né, Aurora? Quais Sim. são os projetos nessa área? E tem projetos de um e-book, né? Nosso e-book de plantas medicinais, o manual de plantas medicinais, que a gente está em lançamento, né? Nossa parceria. Ah, Então, sim. sim, gosto muito dessa parte de plantas, né? Também tem alguns projetos de aromaterapia, né? Então, tem infinitas possibilidades com as plantas, né? Muito bem. E dá para fazer atendimento online também, Núria? Você Dá atende para online? fazer atendo online Se alguém também. quiser te contactar, como é que faz? Aí dá um teu É, endereço é físico, só onde você atende, e-mail, como é que faz? é só entrar em contato pelo meu WhatsApp, né, que é 51 980 55 27 15. Eu atendo aqui em Guaíba, né, no centro de Guaíba, na rua Doutor Lauro Zambuja, né? Também atendo na cidade de Dom Feliciano, atendo online, também aberta a viagens, né, a outras cidades. Como fui a Passo Fundo fazer atendimento, né? Então a gente faz, eu digo que eu sou itinerante. Aonde me chamar para algum projeto, eu tô indo. Ah, que maravilha! Olha só, pessoal, vamos tentar respirar e poder entrar em contato com a Núria também. Se Sim. tivesse alguma planta assim que da maneira preventiva, algum calmante, alguma coisa para ajudar a longa data, você recomendaria alguma ou a gente precisa consultar? Na verdade, o bom é consultar porque cada organismo reage de uma maneira, né? Não é a mesma pessoa que pode tomar a planta de outra. Também depende do tipo de medicação que a pessoa está tomando, porque as plantas, sim, elas interagem com medicações, né? Então, é bem importante buscar sempre a ajuda de um profissional. Mas, assim, ó, uma ervinha doce é bom,
sabe? É uma coisa que não faz mal. Uma camomila também é muito bom, né? Mas aí a gente tem outras também específicas que a gente precisa ver, né? Como que tá o emocional da pessoa, né? Como que é o organismo dela, que a gente também pode indicar. Mas essas básicas, hortelã, a hortelã também, ela tem que ter um cuidadinho para quem tem pressão alta, né? Então, tudo tem um cuidadinho diferente. Então, por isso que eu nunca gosto de, toma isso, toma aquilo, não. Mas um chazinho Esse de erva negócio da doce, camomila. hortelã, eu estava grávida, uns 8 meses, assim, eu tomei um chá de hortelã muito forte, assim, várias vezes, Ah, e daí eu me senti muito mal depois. Então, é o bem que a Núria está perigoso. recomendando, É, e vamos é, devagar, mas sempre fazer uma consultinha. E eu sei que tem várias pessoas que querem participar desse livro de plantas medicinais, vai ser lançado agora nessa fase, primeira edição. Mas o pessoal está convidado, porque né, a avó também tinha uma receitinha, sim, e se a pessoa quer passar também adiante, pode passar. sempre A tem uma Núria, receitinha. como ela tem autoridade nessa área, ela pode dar uma revisada, e eu também Sim, posso, daqui dos Estados Unidos. sim. Mas um prazer te receber aqui hoje, Núria. Tu tem Igualmente. alguma pergunta para mim ou quer falar um pouquinho mais sobre o livro, sobre essa série, se a tua percepção? Quero falar sobre o livro, como foi a repercussão do livro nos Estados Unidos, na Europa, como que foi, e os outros participantes internacionais também. Ah, sim, exatamente. Então, o que que essa obra é? Essa obra é uma série, é uma coletânea, vamos dizer assim, que nasceu em 2010 para dar voz a diferentes assuntos. A gente não tem, não é uma coisa política, né? É uma coisa que cada um pode expressar a sua opinião. Tem vários setores, tem pesquisas, formais, eu vou estar conversando com outros, coautores. Mas também tem uma parte assim aplicável à vida, ao dia a dia, né? Tem a educação da felicidade, que é outra professora que vai estar falando. A terapeuta Núria abordou essas ideias assim de terapias integrativas, que até aqui nos Estados Unidos está bem forte. Por exemplo, se eu vou fazer um exame como uma cintilografia, um exame demorado, que eu tenho que entrar num tubo, eles oferecem. Você gostaria de fazer uma aromaterapia antes de entrar no tubo, né? Para relaxar ou não. Então, tem essa oferta. Ah, aí eu escutei também, eu acho que eu vou estar chamando para outra podcast, que no Hospital da Cidade, em Passo Fundo, eles já estão começando com o Reiki, né? Que legal. A pacientes, e é muito legal, assim, essa inclusão. Porque quando eu era mais jovem, quando eu comecei nessa área, tinha muito preconceito, sobre terapias, até chamava de alternativas, né? Uma Sim, é. descredibilidade. Tu acha que hoje em dia aumentou a credibilidade, o pessoal está mais aberto a conhecer, a entender do que se trata? Está aumentando gradualmente, a pequenos passos, de município para município, como eu digo, né? É que tinha muito um tabu na questão da uh, alternativa e a integrativa, né? Porque um tempo atrás a integrativa ela integra, né? Mas antigamente falava-se muito nas terapias alternativas, quando uma pessoa deixava todo o tratamento alopático dela para fazer somente as terapias alternativas, que no caso são as mesmas que eu faço, porém era chamada alternativa. A mesma coisa, vamos supor, tá te tratando com tratamento oncológico, né? E aí tu decide não fazer mais o teu tratamento e fazer somente terapias alternativas. Então os médicos eram contra, muita gente era contra, mas tinha gente que tinha essa opção, né? Claro, tiveram bons resultados. Mas hoje não, hoje a gente tem essa diferença de nomes da integrativa e complementar e a alternativa. A integrativa ela integra, né? E ela complementa os tratamentos que a pessoa está fazendo. Então, os terapeutas integrativos e complementares, eles jamais vão pedir para um paciente deixar a sua medicação para fazer somente essa. O que eu consigo, por experiência, e assim, em combinação com os outros profissionais, tanto com psicólogo, psiquiatra, o que a gente consegue é diminuir a medicação gradualmente até a pessoa deixar de usar, dependendo do caso, né? E eu sempre recomendo a pessoa que está fazendo o tratamento comigo falar para o médico dela, para o psicólogo, psiquiatra, olha, eu estou fazendo tal, tal, e tentar em conjunto, né? Que o ideal seria isso em conjunto para o melhor resultado daquele paciente. Então, eu já tive vários pacientes que pararam de tomar aquelas medicações controladas porque o psiquiatra liberou devido ao fato de estar fazendo as terapias e estar dando um ótimo resultado. Olha que legal, né? Eu fazem 4, 5 anos que eu lido com essa história de câncer
E realmente, né, a mente ela controla o corpo. Se você não cuida da Controla. sua mente, o seu corpo padece uma hora ou outra. Se você joga lá para trás, bota um band-aid nos seus Sim, sentimentos. Até quando perguntei para a Núria do que a gente vai falar, né? Ela falou, vamos falar um pouquinho do emocional. Tu quer tocar um pouquinho nessa questão do emocional pra gente? sim. Sim, porque o emocional, a gente precisa estar bem equilibrado emocionalmente para o físico estar bem. Eu acho que a cabeça manda em tudo, né? Então, às vezes, a gente não consegue nem ter um bom resultado em algum tratamento alopático se a gente não está com o emocional bom. Por isso que sempre a minha luta foi trabalhar no serviço público, no SUS, com essas terapias, porque a gente sabe a limitação do SUS, né? O profissional vai simplesmente dar uma medicação, ele não vai conversar, ele não vai ter aquele tempo de qualidade com o paciente do olho no olho. O que muitas vezes a gente tem. É que nem um exemplo dos meus atendimentos, né? Meu atendimento dura em torno de uma hora e meia. E muitas vezes eu só converso com a pessoa, porque ela quer conversar, sabe? Ela quer liberar aquele sentimento que ela tem e muitas vezes ela tem algo preso que nem ela mesma sabe que aquilo estava prejudicando ela. Então, se a gente tratar aquela feridinha que tem lá no fundo que o médico talvez não consiga, né? Porque a medicação ela vai mascarar aquilo ali. E a gente consegue não cavocar a feridinha, mas cicatrizar para quando aquela pessoa lembrar daquilo não doer mais. Ela Olha que vai conseguir. legal, muito bom. Sabe que eu ouvi uma frase ontem, eu fiquei pensando, eu gostei dessa frase, né? Em inglês diz progress over perfection. Progresso acima de perfeição. Então a gente quer fazer, quer tomar conta do mundo, quer fazer tudo perfeito, corretamente, mas se tu fizer um pouquinho por dia, né? Um pouquinho do Sim, cuidado pessoal por dia, é progresso. Então você vai devagarinho, sim. você vai dando um jeito no teu emocional, não é querer, né, carregar o mundo todo de uma vez só. Sim, a gente não consegue. E se tu tirar dez minutinhos, começar com 10 minutinhos, e olha que é bem difícil 10 minutinhos. Eu digo por mim, 10 minutinhos para te sentar e respirar. É difícil porque tu fica olhando no relógio, porque 10 minutos faz toda a diferença, né? Então, se tu tirar 10 minutinhos, primeiro, né, 10 minutinhos, depois gradualmente, tenta 20. Aí tá perfeito. Pra ti, só tu mesmo, com o teu eu interior, assim, ter aquela conversa com o teu eu interior, pensar, né, respirar. Se tirar isso aí, já vai te aliviar o teu dia, Olha que dica importante, né? Cuidado né? emocional, um tempinho para Sim, você, fazer um hobby, né? sim, Aproveitando, né, para o pessoal que está em casa, a gente tem aqui no centro a gente tem aulas de inglês também. 5 minutinhos por sim, dia é um hobby também que quem sim. quiser treinar o cérebro, se desconectar da rotina, que a rotina às vezes ela acaba sendo muito cansativa, né? Então sair da rotina de vez em quando dizem que contribui para a longevidade. Então se você quer sair da rotina, pode fazer um curso de inglês também, contata a E a gente. memória também, né? Que melhora muito, porque eu faço, né? Então, Sim, e depois de ajuda adulto não bastante. tem problema, Isso, né? não tem Não problema. tem É tão problema. fácil, a gente melhora a memória, a gente tira aqueles minutinhos pra gente aprendendo inglês. Muito bem. Então, Núria, um prazer conversando com a Núria sobre Igualmente. terapias integrativas e complementares, conversas entre educadoras. E tu quer deixar um recadinho para o pessoal de casa que está, né, escutando essa podcast? Núria? Nós vamos ter que fazer Eu, uma parte 2, eu acho. sim, Mas por hoje, assim, o que que você deixaria para o pessoal de eu, casa? eu digo assim, ó, que a pessoa, mesmo em qualquer profissional que ela procure, 50% do tratamento é ela que vai fazer sozinha, né? Então, eu deixo um recado que a gente precisa ter força, a gente precisa querer buscar a nossa melhora interior, né? Então, sempre buscar ajuda, sempre mandar mensagem para alguém, dar um oi, oi, não tô legal, tu pode me ajudar, pode indicar alguém que me ajude. Isso é fundamental, principalmente nos últimos acontecimentos e meses, assim, que eu venho tendo muito isso aí. Não ficar fechado. É muito ruim ficar fechado sem liberar as emoções. A gente precisa liberar as emoções, né? Olha E que eu tô sempre aberta aí, ó, pode mandar mensagem. Tô sempre aberta para. Gosto muito de dar informação para as pessoas e ajudar nessa parte. Assim. Gosto muito de responder, que bom, galera. Ó, vamos liberar, libera geral. liberar. Liberar as emoções, então, né? É. Vou correr lá fora na neve, dar uns gritos. Pode correr, pode botar o rosto no travesseiro, dar uns gritos. Pode fazer Tudo isso isso. ajuda. Ajuda.
Muito bem, minha querida. Vamos fazer outra podcast mais adiante para continuar. Eu Vamos, tenho certeza que o pessoal vai se beneficiar muito dos seus sim. conhecimentos. Obrigada pela Eu participação. que Um agradeço. beijão. Vamos Beijo. colocar, quando a podcast for ao ar, vamos colocar a informação para quem quiser te contactar, Sim, sim. certo? Tá bom então. Um beijão para todo mundo. Fiquem Beijão, todos bem. paz. Paz.